Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos novamente com louças e videogames. Parece que meu detergente está acabando. Pessoal, espera só um minutinho para pegar um novo detergente ali. Eu compro detergentes adicionais porque é isso, né? Pior coisa é você lavar na louça e ter acabado o detergente. Eu geralmente gosto muito de detergente de coco, sabe? Eu gosto mais, mas vamos lá. Eu fiz uma pauta aqui rápida para falar de alguns jogos, para falar de algumas experiências, de algumas coisas legais que eu vi na internet. Bom, inicialmente, né, eu queria falar um pouco da minha experiência com dois jogos que eu joguei no Nintendo e depois joguei no Super Nintendo, né? O primeiro é o Nightshade. Ele é um jogo da Beam Software. Eu acho que ele é de 87, eu não sei direito a data. Eu ainda não fiz vídeo para ele no canal. E quando eu for fazer, né, talvez eu faça ele jogando ele todo, né? Porque é um jogo que pra mim é um jogo muito importante, né? Tipo assim, uma certa quantidade de coisas que eu gosto em videogame vem muito do Nightshade, né? Essa coisa de ser um RPG, essa coisa de você ter diversas jogabilidades, você ter um universo com personagens interessantes e engraçados, né? É um jogo em que você é meio que o parceiro, né? Tipo o Robin do super-herói da cidade, e esse super-herói morre. Ele é morto pelo Sutek, né, que é o grande vilão. E aí nessa coisa toda, né, você inicia o jogo de uma maneira bem interessante, né, que o Sutek ele te aprisiona e te coloca numa armadilha junto com uma bomba. Então a primeira coisa que você tem que fazer no jogo é escapar da bomba, né, para não morrer. E bom, eu não vou falar muito mais coisa, né, porque eu acho que tudo que eu for falar aqui a respeito do jogo, né, pode ser um spoiler bem grande, apesar de ser um jogo bem antigo, né, mas ele meio que trouxe um pouco dessa formação que eu tenho, né, com relação a jogos de RPG, né, das coisas que eu gosto. E aí, quer dizer, eu joguei bastante ele, cheguei no final, né, é engraçado que a minha percepção é a seguinte: tem coisa no jogo que eu não consegui descobrir, mas eu consegui chegar no final do jogo com 100%. Que ele tem uma porcentagem, né, de coisas que você vai fazendo no jogo, né, que você consegue quando você termina, chega no final. Mas ainda tem coisas que mesmo chegando com 100% eu ainda não sei direito como é que elas são, como é que se abre. Tem uma caixa no jogo que eu nunca consegui abrir, né? Então ele ainda é um jogo que não está 100% para mim. E ele é um jogo que eu tive contato com ele a partir de um colega antigo, né, que a gente tinha, que o nome dele o apelido dele é Dragão, né? E ele apresentou esse jogo pra gente. E quando eu vi esse jogo, fiquei muito impressionado, né? E aí a única cópia dele que tinha na locadora era uma cópia original, e só tinha um lugar em Bangu que alugava esse jogo. Acho que era na locadora Matheus. Então eu aluguei várias vezes o jogo, né, para poder chegar no final. Era um jogo que efetivamente eu passei muitas horas jogando, né, para poder realmente desvendar quase todos os segredos, né? Hoje, né, ele é um jogo que você consegue encontrar ele através de ROMs e de emulação de Nintendo, mas ele também é vendido no GOG. É um negócio que eu descobri, eu fiquei bem animado. E no GOG ele tem algumas melhorias, tem save state, né, tem algumas questões que permitem você ter uma experiência mais agradável com o jogo, né? O jogo de Nintendo não tinha continue, era você chegar do início ao fim numa tacada só. Já nessa versão do GOG, né, e também nos emuladores, né, que tem save state, né, essa experiência você pode dividir ela, né, você pode ir jogando aos poucos, né, e
Não precisa ser tudo de uma vez só. Mas na época que eu joguei, né, bem que o Nightshade ele tinha essa coisa, essa coisa de você jogar de uma vez só. E eu gosto muito de tudo no jogo, né? As soluções estéticas, o humor, né? O vilão, né? Ele é bem imponente. E o jogo ele tem um sistema que até então eu nunca tinha visto em jogo nenhum, né? Agora acho que mais jogos tem, né? E talvez, né, até outros jogos antes de Nightshade tiveram esse tipo de sistema, mas só que eu nunca vi esses jogos. Que é o sistema de popularidade. Então, tinham missões dentro do jogo que você precisava, que você fazia, ou certas escolhas que você fazia, que a sua popularidade aumentava. E às vezes, para certas missões ou para certas coisas que você precisava fazer, você precisava aumentar, você precisava ter uma popularidade alta. Então o jogo meio que te forçava a tentar primeiro desvendar suas missões de popularidade para depois você ir para dentro do jogo, né? Jogar ele efetivamente. Eu lembro que Fábio, o Alex, né? O próprio Moisés, né? Eram pessoas que jogaram esse jogo na época, né? E lembram bastante do Nightshade. Bom, essa é uma dica que eu deixo, né? Talvez no futuro eu faça um vídeo sobre ele no canal, mas quando eu for fazer, né, eu vou fazer com bastante cuidado, bastante calma, e tentar fazer um vídeo legal, tentar lembrar das coisas, né, porque na época que eu jogava, eu sabia de tudo, mas agora quando eu pego para jogar, eu tenho um tanto de coisa que eu tenho que relembrar, né. Mas ele é um jogo relativamente curto, né, se a gente for comparar com os jogos de hoje, mas é um jogo muito charmoso, né? Muito divertido, né? Então, bom, e o que acontece? Logo depois que eu deixei de ter o meu Nintendo 8-bit, eu tive uma outra experiência também que me mudou muito a minha cabeça com relação aos jogos de RPG, sabe? Que é o The Legend of Zelda, o Link to the Past. Na época, eu já até fiz um vídeo do Link to the Past no canal, né? Mostrando o início do jogo. E nesse vídeo, né, eu cheguei a falar a respeito de um colega nosso, o Fabiano Paixão, que foi que me emprestou o jogo pela primeira vez para poder jogar. E agradeço muito ao Fabiano, né, porque me deu a oportunidade. Eu conheci o jogo na casa do Fabiano, né. E quando eu vi o jogo, né, aquilo ali deu um nó na minha cabeça, porque era um jogo tão instigante, tão legal, a trilha sonora, né? Logo no início do jogo, né, essa coisa de você ir atrás da princesa para poder salvá-la. E é um jogo que você tinha que ser curioso, né? Curioso, ter bastante perseverança para poder avançar nas coisas. Na época eu cheguei no final também, né? É um jogo que acho que apresentou Zelda de uma certa forma, de uma maneira mais legal, né? Porque o primeiro Zelda, apesar dele ser esse jogo transformador, né? Que trouxe tudo que a franquia precisava ter para os próximos jogos, né? Ele era um jogo graficamente muito simples, né? E já eles conseguiram, já no Link to the Past, trazer essas coisas que já tinham no primeiro jogo, mas com uma experiência melhor, com gráficos melhores, com músicas melhores. Eu acho, tipo assim, eu não estou querendo rebaixar a primeira experiência, né? Porque eu acho que, tipo assim, para quem jogou o primeiro Zelda e teve essa experiência, foi bem legal, sabe? Eu não cheguei a ter. Na época do meu Nintendo 8-bit eu não joguei o primeiro Zelda, nem cheguei a esbarrar nele, né? É uma coisa engraçada, só fui saber que existia um Zelda para Nintendo depois de muito tempo, né? Depois que eu tive meu Super Nintendo, eu fui me informar a respeito disso, né? E até jogar, né? Então,
Mas o Link to the Past é o Zelda que é o Zelda do meu coração. Eu até tenho outros que eu gosto também, tipo o Minish Cap, né, que foi feito pela Capcom. Mas o Link to the Past é aquele que quando eu vejo um vídeo, quando eu vejo um corte de TikTok dele, eu fico muito dá um quentinho aqui no coração, porque é um jogo bem interessante, né? E aí, né, no Super Nintendo você já tinha, né, essa coisa do save state, então você ter o cartucho original para jogar era bem importante. Então, inicialmente eu tive contato com o jogo na casa do Fabiano Maria. E hoje, né, os RPGs que eu jogo e que geralmente eu acabo gostando mais, tem muito da característica desses dois jogos, sabe? Essa coisa de você ter um universo bem estruturado, você ter uma jogabilidade bacana, né? E bom, eu acho que são dois jogos assim que eu gostaria de destacar e poder trazer aqui para a gente poder pensar um pouco a respeito deles. Outra coisa que eu acabei tendo contato essa semana, foi até no Instagram, foi mais um anúncio, né? Tem um pessoal que está desenvolvendo um console brasileiro que se chama Loop, né? Eu já venho acompanhando há certo tempo e eu acho que ele é uma coisa bacana, sabe? Essa coisa de você ter a possibilidade de ter uma coisa que é produzida aqui no Brasil e que as empresas indies elas consigam desenvolver jogos para esse console, além de desenvolver para as outras plataformas, né? Mas esse console de ter a possibilidade de receber jogos nacionais é uma coisa que me deixa bem animado. Ele é um console que utiliza vamos dizer assim, um hardware bem mais modesto, né? Ele acaba sendo focado para jogos em estilo retrô, né? Com pixel art e tudo mais. Acho que eu vi talvez só um jogo mesmo para esse console, que é o jogo que geralmente eles mostram na apresentação. Mas é um console em que você programa em C+, né? Então, eu não sei o quão é difícil programar nessa linguagem de programação, mas eu acho que é uma experiência interessante. A única coisa que me deixa um pouco chateado, né, é que geralmente, né, eles fazem muito, os desenvolvedores, né, eles fazem muita promoção do console, eles sempre estão com stand em feiras retrô para o pessoal poder jogar, só que não tem nenhum timeline, nenhum planejamento, né, pelo menos eu não tenho conhecimento, né, talvez eles possam até ter, mas eu não tenho conhecimento, de efetivo lançamento disso, né, ou um financiamento coletivo que permita as pessoas adquirirem um console, começarem a ter contato com o console e com os jogos que já foram desenvolvidos para ele, né? Então tem uma coisa de que eles estão fazendo um trabalho legal de divulgação, que eu gosto, mas essa coisa da coisa nunca tá disponível, né? Isso é uma coisa que me frustra um pouco, né? Eu não sei como é que eles estão pensando isso, né? Eu acho que não deve ser fácil, né? Porque você produzir um console, mesmo que seja simples, não deve ser uma tarefa fácil, né? Mas bom, de qualquer forma, né? Ainda estou bem animado com o desenvolvimento desse console. Ele utiliza controle de Super Nintendo, né? Bem interessante, porque facilita bastante, né? Para aquisição. O controle Super Nintendo hoje ele é vendido em qualquer loja, né, dessas chinesas. Você consegue comprar os controles Super Nintendo, e existem até controles Super Nintendo mais modernos, até da F22, que são sem fio, né? Então existe umas possibilidades bem bacanas, né, relacionadas
com isso, né? Mas tipo assim, eu ainda não vi nenhum anúncio, né, direcionando para um possível financiamento coletivo para o console sair, ou para os jogos saírem, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Porque nada é muito fácil, ainda mais para quem é desenvolvedor indie, né? Mas eu deixo aqui, né? Dá uma procurada no Instagram, né? Por Loop. Aí vocês com certeza vão achar o perfil deles lá e comecem a seguir, né? Para poder apoiar o projeto, poder saber das novidades. Eu sempre, quando tem um post novo, fico sempre muito animado, né? E uma outra coisa também que aconteceu a semana passada, isso, foi o fato do Lao Yagami, né? Ele ganhou o CEL 2026 no KOF 15. A Yagami é um jogador brasileiro, né, de KOF. Ele já ganhou, né, um campeonato de KOF grande. E aí o pessoal ficou bem animado. Acho que na última Evo Japão ele não teve um resultado muito bom, mas nesse campeonato ele acabou ganhando. E ele estava bem feliz, bem animado, né? Porque isso deu uma revigorada no empenho dele, né? E a comunidade, né, de fighting game brasileira e de KOF, né? Tem que celebrar bastante, porque é um feito grande, né? Ganho de todo mundo. E ser um campeão de KOF não é coisa pequena não, né? Meu amigo Fábio, né, que é um jogador da SNK, ele me passou um post da vitória do Lao Yagami, né? Ele já tem muita gente comemorando também, né? Então a gente tem que ficar feliz, né? Porque muitos dos jogadores da FGC brasileira não tem patrocínio, não tem gente para dar o suporte. Por exemplo, ele foi lá na Evo Japão, então ele teve que pagar passagem, pagar hospedagem, né? Então participar desses campeonatos, né, é muito custoso, né? E às vezes, quando você não tem um patrocínio, fica muito por sua conta e risco, né? Você gastar esse dinheiro todo e ir lá, né? E quanto mais você participa, né, mais você fica melhor, né? Você acaba ganhando experiência e você acaba tendo a possibilidade de ter melhores resultados. Mas se você não vai, né? Então, acho que a FGC brasileira ela tem esse problema, né, da questão do financiamento. Mas vamos comemorar, né? Nem sempre a gente tem uma notícia boa dessa, né? Então acho que é bem importante a gente estar feliz e comemorar com o Lao Yagami. E para terminar, gente, eu queria contar uma experiência aqui. Eu até tive uma conversa com meu amigo Lucas sobre isso durante a semana, e nesse final de semana eu acabei meio que pegando e experimentando um pouco. Eu já tinha jogado no Mega Drive, acho que é do Mega Drive, talvez do meu primo, eu não lembro, eu sei que foi em algum Mega Drive na época, que eu joguei o Truston, que é um shmup, né, de visão superior, que, gente, ele ainda está muito inteiro, é um jogo muito legal. Eu devo estar fazendo um vídeo dele no meu canal para poder mostrar um pouco da experiência que eu tive. Mas eu dei uma jogada e tudo, gente, é um jogo muito inteiro, muito legal. Ele é bonito, né? E tem essa coisa da bomba, que é a caveira, que traz uma marca para o jogo, né? É uma coisa que o pessoal do Mega Drive teve, né, na época, e que é um jogo bem interessante, né? Existem outros shmups para Mega Drive bons, tipo o Thunder Force 4, né? Que é um shmup de visão lateral que eu gosto também bastante, mas essa experiência com o Truston, né, depois de alguns anos, ela me caiu bem. Eu acabei vendo que na Steam... Gente, acabou a louça, por isso que eu sempre estou ouvindo mais barulho de água. Às vezes acontece isso. A louça acaba e eu ainda continuo falando. Mas bom,
mas eu vi que tem tanto o Truxton 1, o 2 e o Extreme, que é um jogo novo de Truxton, na Steam. Então eu já favoritei eles aqui na minha wishlist, justamente para poder... achei mais um negocinho aqui para lá. Para poder ver quando ele ficar um preço bom, né, poder comprar. Eu vou dar uma olhada no GOG para ver se tem o Truxton lá também, que aí dependendo, eu não compre ele na Steam, eu compro ele no GOG, né? Então vamos ver. Eu acho que o novo Truxton não tá no GOG, é só os jogos antigos. Mas de qualquer maneira, vamos dar uma olhada, né? A gente só tá olhando na vitrine, né? E eu acho que se eu puder achar os jogos no GOG vai ser melhor, né? Eu acho que o novo não vai estar lá, mas pelo menos os outros dois, o 1 e o 2 vão estar. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá certo? É difícil a gente ter tempo para a gente poder jogar as coisas, né? A vida é meio corrida, às vezes a gente quer jogar e as coisas mais importantes, né, da vida meio que chamam a gente. Então a gente tem que sempre priorizar o que é mais importante. Mas tendo um tempinho, joguem, tendo um tempinho, leiam um quadrinho, né? Vejam uma série que vocês estão querendo ver, né? Eu acho que é bastante importante a gente ter um tempo pra gente poder ampliar também a nossa cabeça. Eu agora, né? Eu disse que ia terminar, mas só mais uma coisinha. Eu agora estou numa expectativa grande de ver o Akira no cinema. Que assim como o Nightshade, né, e o The Legend of Zelda Link to the Past, né? É um tipo de conteúdo, né, que mudou muito minha perspectiva enquanto jovem, né, e moldou um pouco do que eu sou hoje. E vai ter uma exibição no cinema, né, em breve. Então tô me organizando junto com o Lucas, junto com outros amigos, para ver se a gente consegue ver junto. E, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver o Akira no cinema, na cidade de vocês, vão, porque é um filme muito, muito especial, né? Bom, agora sim, vamos lá. Ô, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e que todos fiquem bem. Editado por Mauro César.